dia, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro workshop de rede de computadores, evento organizado pelo Grupo de Pesquisa Aplicada em Rede de Computadores e Sistemas, o GRedes, do Instituto Federal, mantido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins, especificamente do Campus Palmas. Como todos sabem, trata-se de um evento online, um evento que procurou ser organizado, nós procuramos organizar esse evento de forma que pudéssemos levar o conteúdo dele aos locais, ao maior número de pessoas e locais possíveis. Daí essa tentativa de organizar o evento completamente online, o que é uma tendência, considerando que a gente tem menos custo, enfim, e temos a oportunidade de ter toda a programação disponível depois do evento, enfim, para que o conteúdo discutido não se perca logo após o evento. Bom, eu fico muito satisfeito de ser um dos organizadores desse evento, mas sobretudo gostaria de agradecer aqui de antemão, e vou fazer esse agradecimento quantas vezes forem necessárias, a toda a equipe organizadora, toda a coordenação de informática na pessoa dos coordenadores, dos professores, do Instituto, Coordenação de Informática do Campus Palmas, e em especial aos estudantes do grupo de redes, porque estes foram os verdadeiros responsáveis pela elaboração desse evento, que para mim já é um sucesso. Nós estamos na terceira edição, as duas primeiras foram presenciais, nessa nós já temos tivemos mais de 300 inscritos, então foi mais do que o dobro, muito mais do que o dobro do número de participantes do ano passado, visto que foi presencial, e a gente espera realmente que nós consigamos ter uma experiência legal durante esses 3 dias, Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu vou fazer os agradecimentos necessários nominalmente às pessoas envolvidas, mas hoje, nessa palestra de abertura, eu separei um tema legal para a gente conversar daqui a pouco, que é esse que está aí na tela. Vamos conversar sobre inovação em você, tudo a ver. Então, um tema um tanto quanto provocativo, e vamos conversar sobre ele logo depois que nós fizermos a abertura do evento, e que eu convidei o professor Lisandro Granville, que é professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atual presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Nós sabemos, professor Lisandro, da sua agenda lotada, e a gente fica muito satisfeito o senhor ter aceito o convite para fazer a abertura do nosso evento como presidente da SBC, mas sobretudo como profissional da área de redes, como pesquisador da área de redes. Nós sabemos da sua atuação em várias frentes acadêmicas e técnicas dentro da área de redes, então realmente uma figura ímpar, uma figura realmente muito bem vista no meio da computação. E assim, fico muito feliz de lhe ver novamente. A última vez que nos encontramos foi nos congressos, foram nos 2 últimos congressos da SBC, mas antes disso nos encontramos na minha banca de doutorado, não sei se o senhor se lembra, mas o senhor estava presente na minha banca de doutorado, e tenho muito orgulho de tê-lo como tê-lo como a pessoa que vai fazer a abertura do nosso evento. Ok? Então, senhores, senhoras, senhoritas, com vocês, professor Lisandro Granville. Lisandro, taca a ficha, cara. Olá, meu nome é Lisandro Zamberletti Granville, eu sou atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, e fui convidado hoje para fazer essa pequena apresentação e dar as boas-vindas aos participantes do terceiro workshop de redes de computadores. Esse é um congresso online organizado pelo Grupo de Redes de Computadores do Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas, e por ser um evento online, ele é também um evento inovador.
Eu gostaria de deixar os meus parabéns aos organizadores do evento por essa iniciativa de realizar um workshop online, o que certamente propicia uma participação bastante interessante e democrática de pessoas através da internet. Eu também gostaria de mencionar que o tópico de redes de computadores é muito importante para a SBC, em especial porque existe uma carência de profissionais no mercado de redes de computadores, e tenho certeza que um workshop como esse permitirá uma formação complementar ainda maior para os profissionais da região, mas também de todos aqueles que participarem de forma online. Novamente, gostaria de agradecer aos organizadores e parabenizar pela iniciativa inovadora e desejar a todos os participantes um ótimo evento. Muito obrigado, até mais. Beleza, Lisandro? Muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito o seu tempo e as suas palavras, né, palavras de apoio e de incentivo. E agora, então, declaro aberto os trabalhos relacionados ao terceiro workshop de rede de computadores. Fiquem todos muito à vontade, sejam todos muito bem-vindos, e vamos tentar ter a melhor qualidade de experiência, voltando ali para a área de redes, né? Maior QOE, Quality of Experience, possível durante os minicursos, durante toda a programação do evento, ok? Bom, e aí, dito isso, vamos começar com a nossa palestra, né? Vamos começar a discutir, a falar um pouquinho sobre esse tema de inovação. Bom, eu pensei várias vezes sobre o que falar de inovação. Inovação é um tema que tem sido muito discutido e eu particularmente participei esse ano, tive a oportunidade de participar de alguns eventos, em especial na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em alguns outros locais onde fui convidado a palestrar, e eu procurei focar na inovação. Porque inovação tem sido o aspecto, vamos dizer assim, mais trabalhado, o aspecto mais atual. Bom, mas eu vou falar de inovação, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, poxa, eu já falei um monte de coisa sobre inovação, falei sobre projetos, falei de como inovação no Brasil, já falei de um monte de coisa. Só que eu queria falar de uma coisa diferente. Eu queria falar de alguma coisa que estivesse mais perto da gente. Então, veja só, você pode falar de inovação assim durante 3 dias seguidos, tá certo? Mas eu procurei focar o tema de inovação com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então, para isso, eu preparei uma sequência de apresentação aqui e lá no final eu tenho 2 convidados que estão esperando aqui, ansiosos, 2 convidados bem importantes também, assim como o professor Lisandro, os 2 lados da moeda de uma mesma discussão, né? E aí vamos ouvir as 2 opiniões e tentar então chegar a alguma conclusão, chegar a conclusões particulares, pessoais sobre esse tema. Bom, uma coisa que nunca eu consegui responder com toda precisão é o seguinte: o que é inovação, gente? Né? O que é inovação? Bom, depois de pensar muito, né? Depois de várias discussões e tal, ouvir muitas coisas, ler muitas coisas, eu continuo sem saber o que é. Essa é a verdade. Mas, se eu pudesse arriscar alguma coisa, eu diria para você o seguinte, que inovar poderia ser, veja, não estou dizendo que é apenas uma opinião, poderia ser a coragem de fazer algo novo, né? Então, veja, aí você, com esse conceito, você amplia tudo, né? Coragem, quer dizer, inovação então tem a ver com coragem. Então, alguém que é inovador, alguém que tem características inovadoras ou que é um inovador, normalmente ele é confundido
com um empreendedor, né? Mas em todos os dois casos a pessoa precisa ter coragem, eu preciso ter coragem para abrir uma empresa, eu preciso ter coragem para mudar de vida, eu preciso ter coragem para fazer as pazes com um familiar meu que eu não vejo, que eu briguei há muito tempo, eu preciso ter coragem para reconhecer erros, enfim, eu preciso ter coragem para fazer algo diferente. Nem que esse algo diferente seja pentear o cabelo do outro lado, né? Ou seja, algo que eu não faço ou que não é do meu dia a dia, não acontece todo dia. Então, nesse sentido, normalmente a gente diz, não, eu não tenho coragem, eu não sou um empreendedor. E cada vez mais no nosso país, e ainda bem que eu trabalho numa escola que tem essa característica, porque embora tenha estudado, tenha formado, tenha aquela história de mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenha feito tudo isso, mas no frigir dos ovos eu podia estar dentro de uma universidade, com aquele mesmo modelão da universidade, mas não. Ainda bem que Deus me colocou me deu o melhor dos mundos para trabalhar, Instituto Federal. Aqui a gente pode trabalhar com o que nós quisermos e da forma que quisermos. Nós não temos o modelo engessado como existe em universidades. E aí, isso permite você inovar, não é? Permite você criar o novo, fazer outras coisas e tal. Mas, sobretudo, se você não tiver coragem, disposição, se você não quiser, se não for aqui, se não te motivar, você não vai fazer. Isso é fato, né? E muita gente diz, não tenho coragem para fazer, não sou motivado. Mas olhando lá atrás, e sempre quando eu falo isso sempre para os alunos que estão começando o curso de informática, quando estão aprendendo programação. Pô, tem gente que até hoje está terminando o curso de informática e diz que não sabe programar e que não gosta. Ou às vezes gosta e não sabe, sei lá, enfim. Mas tudo circula ali, eu não sei, Cláudio, eu não sei programar. Cara, você não sabe, você tem certeza? Porque talvez você não tenha tido coragem ainda para fazer o novo, né? Tá certo? Então vamos lá, antes da gente entrar na discussão, eu queria só promover uma outra reflexão. Veja só, esses slides eu já usei em outros lugares, né? Mas estou aproveitando agora para socializar como uma palestra de abertura de um congresso online, onde a gente espera aí mais de 300 pessoas nos ouvindo e nos vendo, para socializar essa ideia e essa linha de raciocínio. Então veja só, se você acha que não tem coragem para fazer o novo, não tem coragem para fazer o que nunca fez porque é difícil, poxa, vá lá atrás e veja se você não aprendeu coisas que são realmente difíceis. Porque se isso aí, que é andar, não for uma coisa extremamente difícil, companheiro, eu não sei mais o que é. Sabe? Porque andar é uma das coisas, uma das habilidades humanas mais difíceis que eu conheço de se aprender. Só que normalmente nós não observamos isso, né? É tão óbvio para a gente andar, até que a gente perde a habilidade, que Deus o livre, mas acontece um acidente aqui, outro ali, você perde a habilidade de andar e nem precisa ir tão longe. Basta você não cuidar bem da sua coluna, que dá um jeito na sua coluna, que você já começa a ter todo um problema na mobilidade, no mexer da perna, no se equilibrar. Basta que dê um problema no seu labirinto, né? Aquela história da labirintite, que você já começa a tontear, já começa a ter problemas em ficar de pé. Então é altamente difícil. Só que você aprende. E você aprende quando é bem pequenininho, não é? Então, aprendemos, todos nós nascemos com essa, vamos dizer assim, com esse, me fugiu a palavra, eu estou querendo usar com esse padrão, mas não é bem padrão. Você nasce também não é com essa habilidade, mas você nasce com esse poder de superação, com esse poder, com essa falta de medo, vamos dizer assim. Então você já nasce inovador, porque você já nasce sem medo de experimentar o novo, não é? Então,
vamos ver outra coisa bem difícil. Veja, existem habilidades mais difíceis do que essas também. Você aprender a falar, a juntar letras e montar sílabas, e depois montar sílabas para montar palavras, depois juntar palavras para montar frases, depois juntar frases para montar parágrafos, juntar parágrafos para montar textos. Cara, é difícil pra caramba. Mas você aprende. Claro, hoje nós estamos devagarzinho perdendo essa habilidade, né? Principalmente nós da área de exatas estamos perdendo a habilidade de conversar, né? Nós estamos perdendo a habilidade de ler, nós estamos perdendo a habilidade de escrever principalmente. Mas nós aprendemos. Lá atrás nós aprendemos. Nós aprendemos que B com A dá Bá, nós aprendemos que existe um C com uma cobrinha embaixo, né? Que só pode estar junto com algumas vogais, não pode estar junto com outras. Cara, nós aprendemos uma série de regras difíceis. Aí quando um aluno vem me dizer que não consegue aprender linguagem C, ou Java, ou JavaScript, ou não consegue aprender qualquer outra coisa em computação, digo, poxa, é porque você, aos poucos, está perdendo a sua habilidade de desafiar, a sua coragem de buscar o novo, né? E isso nós não podemos deixar de buscar, nunca, em nenhum aspecto da nossa vida de uma forma geral, né? Porque senão nós perdemos a habilidade de inovar. Vamos ver outras coisas aqui, ó. Olha só, tem coisa mais difícil do que isso. Você vai crescendo e aí você vai querendo andar de bicicleta. Você vai querer aprender a pular corda, andar de patins, andar de skate. Poxa, minha filha hoje inventou de andar de skate, eu fico com o coração apertado. Qual pai ou mãe que não fica na hora que o guri vai aprender a andar de bicicleta lá, você fica naquela apreensão, vai aprender a pular corda, olha, cuidado para não quebrar as coisas e tal. Enfim, não quebrar as coisas que eu digo é perna, braço, tudo mais. Mas o guri vai lá e aprende. As minhas filhas demoraram, a minha mais velha demorou mais um pouco, porque, veja, eu perdi essa habilidade de ser inovador. Porque eu ganhei medos, né? Até hoje, por exemplo, eu não sei andar de skate. Eu não sei pilotar moto e nem vou aprender mais, porque eu tenho muito medo. Tenho medo, não sei pular corda, para você ter uma ideia. A única coisa que eu sei pular corda é se fizer aquele feijão com arroz lá, né? Aí você conta 2 pulinhos, pá, 2 pulinhos, 2 pulinhos, pula a corda. Mas se for virar aquele tal do foguinho, fogão, né? Não consigo pular de jeito nenhum. Ah, mas Cláudio, você consegue, você não está dizendo que tem que superar os medos. Beleza, eu tenho que superar meus medos, mas tem medo que eu não consigo mais. Simplesmente porque eu fui bloqueado, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque uma vez eu estava numa reunião dessas, como é que chama, de início de semestre, reunião pedagógica, né? Enfim, lá na Faculdade Católica aqui do Tocantins, em Palmas. E a reunião trouxe um senhorzinho de Brasília, um professor, doutor, bem pequenininho ele, um senhorzinho mesmo, uns 60, 70 anos. E ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça o tempo todo, até hoje fica na minha cabeça. Eu ainda preciso saber como é o nome dele para citá-lo nas minhas apresentações. Porque ele disse uma coisa fantástica. Ele falou o seguinte, olha, nós gastamos metade da vida educando nossos filhos para não serem inovadores. E a outra metade, o Estado gasta para que eles se tornem inovadores de novo. Fazendo menção a quê? Aqueles nãos que a gente diz toda a vida para a criança. Não, né? Não faz isso, não faz isso. E muitas vezes a gente não diz o porquê. A gente só diz não. Quando chega lá na faculdade, aí a gente quer que ele faça pesquisa, que ele pergunte, né? A gente quer que a gente banca o cara para fazer pesquisa de mestrado, para fazer pesquisa de doutorado, e quer que ele produza pesquisa inovadora. Como? A gente inibiu o talento todo durante a formação, durante o período em que ele poderia realmente ter sido incentivado, e depois que a gente fez toda essa inibição,
aí o Estado tenta reverter o processo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em vão, né? Então, é uma coisa para nós educadores, não estou falando professor não, tá? Educador em casa, lá com seu filho e tal, você prestar bem atenção nisso. Eu sei que é muito difícil, né? Quantas e quantas vezes você vai falar uma coisa para o seu filho e você só diz não, e acabou-se, né? Não. Por exemplo, a habilidade de falar, por exemplo, como eu disse ali no outro slide. A minha filha, a pequenininha, tem 10 anos agora, ela fala, cara, na boa, ela fala pelos cotovelos. A gente vai buscar ela no colégio, vou buscar ela no colégio, e ela vem, vou buscar ela meio-dia, ela vem dentro do carro, são 16 quilômetros até em casa, ela vem falando, companheiro, são os 16 quilômetros contando história do que aconteceu no colégio, do que não sei o que, e aí emendando uma coisa na outra, Chega uma hora que eu dirigindo ali, né, pensando em outras coisas, eu digo, pô, minha filha, cala a boca, pelo amor de Deus. Chega, minha cabeça está cheia. Mas, ó, nesse momento inibi a menina. Né? Tá inibir. Ah, não pode falar. A sorte é que ela não se inibe fácil. Continua falando, porque é faladeira pra caramba. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. E o dia a dia nosso é tão atribulado que às vezes a gente não nota. Né? Veja, outra coisa interessante, aprender a dirigir. Cara, não tem coisa mais difícil, assim, hoje, talvez seja óbvio, se eu chegar para você e perguntar para você o seguinte, você hoje está aí na sua casa, está aí no instituto, enfim, está em algum lugar, alguma coisa levou você para esse lugar, ou você foi de moto, foi de coletivo, foi de carro, enfim, mas se você foi conduzindo um veículo, se foi de moto e eu perguntar para você quantas vezes você apertou na embreagem, considerando que é uma moto que tenha embreagem, né? Não é bis. Quantas vezes você apertou na embreagem da moto para poder passar a marcha? É possível que você não saiba isso. É muito possível. Né? Se eu perguntar, você foi de carro, quantas vezes você pisou na embreagem? Você não sabe, porque hoje é óbvio para você, você aprendeu. Mas quando você estava aprendendo, não era a primeira coisa que você fazia não era ficar olhando para baixo? Ah, eu quero pisar no freio, sem olhar para o pé lá. Não era assim que fazia? Porque não é óbvio. É difícil de aprender. E você já aprende quando você já tem um pouco mais de idade. Torna-se mais difícil. Né? Mas a gente sempre consegue, se a gente quiser, se a gente não tiver medo, a gente consegue. Eu, por exemplo, não vou aprender a pilotar moto porque eu tenho medo. Mas eu deveria vencer esse medo. Mas estou com 47 anos, acho que eu não preciso, mas eu não quero mais andar de moto, vamos dizer assim, né? Aí eu coloco aquela desculpa velha, mas é um medo que eu tenho, né? Assim como não quero mais pular corda também, beleza? Veja, o que mais que a gente tem aqui? Olha só, veja, pessoal, quando a gente é pequeno, nós já nascemos, como eu disse no início, nós já nascemos com a característica de inovação. Tudo para nós é novo, a gente quer descobrir, a gente quer ver. Quantas e quantas vezes você já não viu uma situação dessa? De um guri botando a mão na tomada, mordendo um fio elétrico. Se colocar a mão na tomada hoje, já tem mecanismos que disparam ali o disjuntor e você só toma um chocão, mas não morre, né? Mas antigamente, mete a mão na tomada para você ver o negócio. Morria eletrocutado. Agora, nós, educadores, pais, tios, avós e tal, o que é que a gente faz quando vê um caso desse aí? Menino do céu, não mete a mão aí, pá, de preferência dá um tapinha na mão, o guri não vai mais nunca olhar para aquilo lá. Eu fui repreendido de tal forma com esse negócio de tomada que até hoje eu não mexo com nada elétrico. Olha, eu sou de computação. Eu fui tão repreendido e além disso, já aconteceram tantas coisas na minha vida técnica, tipo estourar um no break porque não olhei que o bicho era 110 e taquei ele em 220, né? Até quando era criança ser repreendido sem me dizerem nada por que eu não devia botar o dedo ali. Mas também, quem é que vai dizer, olha, cuidado, ali é 220, uma corrente contínua, pode fazer, vai aterrar, você está aterrado, a corrente vai passar pelo seu corpo e vai te dar um choque fazendo você falecer. Pô, o pai e a mãe não vai falar isso, vai dizer, não mexe aí porque morre. Acabou, isso fica na sua mente, morre, 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 nunca mais você mexe com tomada, né?
Então, a gente passa a vida toda, a gente nasce com toda essa característica de inovar, a gente sabe, quer sempre inovar, mas vamos sendo passo a passo, etapa a etapa, inibidos, sempre inibidos, né? Isso aí é seríssimo, né? Seríssimo. Muito bem, mas quando a gente é desse tamanho aqui, tudo é diversão, tudo é festa, então nós estamos dispostos ainda. No entanto, quando o tempo vai passando, aquilo que era fácil, lembra? Aprender a escrever, aprender a ler, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, tudo se torna difícil, mais difícil, né? Então, o tempo, o dia a dia, a própria condição social vai nos colocando em situações que nós temos medo. Vamos ficando cada vez mais com medo, e aí deixamos esse medo tomar conta e perdemos a característica de inovação. Nós queremos só resolver aquele problema pontual que nós temos. Então, não vou mais andar de bicicleta, se eu não posso mais andar de bicicleta, pego um ônibus. E aí contribuo com o efeito estufa, né? Não consigo mais aprender a ler e escrever, então vou fazer parte das estatísticas, lá vou trabalhar, fazer um trabalho braçal qualquer e vou fazer parte das estatísticas do analfabetismo nacional. Ou seja, você se coloca numa situação de conforto, né? Uma situação de que eu não preciso mais fazer porque eu não dou conta, né? Não quero mais porque eu não dou conta. Então, isso é que necessariamente não pode acontecer. Assim, veja, é a minha visão, né? Então, veja só, por enquanto nós estamos conversando sobre inovação e não tem nada ainda, ninguém falou de tecnologia, ninguém falou de nada disso, nós estamos falando simplesmente do posicionamento pessoal seu, né? É uma coisa que vai depender de você, ou você tem ou você não tem, ou você tem coragem ou não tem coragem. Então, por isso que existe a divisão, os caras que empreendem e inovam e os caras que não vão empreender nunca, eles vão ficar atrás do balcão, vão passar num concurso público, a barriga vai crescer, vão trabalhar de 8 às 12, de 14 às 18, acabou, dali vão tomar a cervejinha deles, ou vão fazer uma atividade qualquer, deu sexta-feira, sábado e domingo vão estar lá no churrasco e tal, e acabou, vão viver a vida daquele jeito. Só que nós sabemos que o nosso país, o mundo de uma forma geral, está precisando de talentos, está precisando de ideias, está precisando de coisas novas, que resolvam problemas antigos, que resolvam problemas simples, né? E aí a gente não pode esquecer de, se nós não podemos, precisamos pelo menos incentivar quem pode, ou quem quer. Perfeito? Veja, algumas ideias simples então na área de tecnologia. Olha só, nós aqui que somos de computação, sabemos, né? Conhecemos aqui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, né? Então, cara, me diz uma coisa. Tem alguma coisa tecnológica um nível de tecnologia muito grande para esses serviços aqui? Quer dizer, o cara precisa conhecer muito para fazer isso aí? Eu diria para você que não. Não. São chats melhorados, e chat já existe há muito tempo. Só que os caras tiveram sacadas diferentes. Eles, além de técnicos, eram inovadores, eram empreendedores, não tiveram medo de testar, não tiveram medo e não desistiram quando alguém disse para eles, não, isso aí não vai para frente não, cara, pode esquecer, isso aí é muito simples, não vai rolar, né? Já cansei de ver colegas professores e meus professores, né, na época que estudei, e eu estou dizendo, estudei até bem recente, no próprio doutorado, meu orientador já inibiu várias tentativas de desenvolvimento de tese minha, dizendo que não ia dar em nada e tal. E aí não ia dar em nada e hoje deu. Outra pessoa pegou a ideia e desenvolveu uma tese, já gerou patente e tudo mais, mas eu tive a ideia. Só que eu levei para ele e ele disse assim, não, isso aí não. E eu não tive a característica inovadora de dizer o seguinte, eu vou fazer porque eu acredito. Se não der certo, não deu, mas eu não vou ter medo
de não dar certo. Né? Não vou ter medo, portanto, de fazer o novo, mesmo que esse novo seja, aspas, aí me perdoem o linguajar, mas estamos todos entre amigos, mesmo que esse novo seja um cocô, né? Não dei nada. Então, se eu não tiver medo, eu tenho a característica de ser um inovador. Mas da feita que eu tive medo, então você pode esquecer, companheiro, que não, companheiro e companheira, né? Que não vai ter, você não é uma inovadora, se você, ou não será uma inovadora ou um inovador, enquanto não perder seus medos. Medo de errar, medo de fazer diferente, ok? Bom, só para fechar essa parte aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, todo dia que eu acordo de manhã, né, eu me pergunto por quê? Por quê? Né, que eu não pensei nessa história do WhatsApp antes, hein? Cara, que sacada fantástica, né? Hoje em dia, o camarada vai cobrar $1 agora por ano para cada um usuário do WhatsApp, eu mesmo vou pagar. E assim como eu, acho que a maioria paga. Quer dizer, o cara tem muito mais de 1 milhão de usuários de WhatsApp. Ninguém larga mais esse negócio. E se não larga, ele vai ter muito mais de R$1 milhão por ano, né? Se realmente a coisa vingar, se realmente essa cobrança acontecer. Por enquanto, acho que ainda não está funcionando de fato ou não como deveria, né? Mas se botar isso para frente, o cara fez tá fantástico. Facebook também é a mesma coisa, Instagram, enfim, os caras tiveram grandes sacadas porque estavam mais preocupados em desafiar, em ter desafios, do que ficar fazendo a mesma coisa sempre. Beleza? Muito bem. Agora, nós chegamos num ponto em que eu vou provocar vocês um pouquinho, né? E aí, para isso, eu trouxe os meus convidados, até para a gente poder ter essa visão legal. Então, como a gente está falando de inovação e nós estamos dentro da academia, inovação é fazer o novo, né? Então, imagina o seguinte, companheiro, imagina você numa sala de aula com um professor. Eu vou colocar aqui, eu sei que o meu convidado está me ouvindo, e eu sei que ele não vai se ofender com isso, nenhum nem outro, mas existem professores e professores, todos nós sabemos, né? Todos nós estudantes, eu estou me colocando na posição de estudante nesse momento e na posição de professor também, não é? Então existem professores e professores. Existe aquele professor que realmente planeja a sua aula, né? Então eu vou dar 3 tipos de professores aqui básicos, certo? Aquele que planeja a sua aula considerando apenas 2 elementos. Ele, professor, e o conteúdo. Certo? Então, normalmente, são professores que não conseguem atingir os estudantes. Ou seja, ele se preocupa com ele, durante a preparação da sua aula, e com o que ele vai passar. Mas não com a forma com a qual ele vai passar, e muito menos como que os estudantes vão receber isso. Então, esse é o professor que, vamos dizer assim, na minha opinião, a grande maioria hoje faz assim, em função até do próprio dia a dia, né? Da correria, muita aula e tal. Existe o professor que não se preocupa com absolutamente nada, ou seja, ele não só não prepara a aula, como ele não está nem aí se o aluno vai ou não, se o aluno está entendendo ou não, enfim, ele simplesmente vai para a aula e vamos ver o que é que acontece. Né? Esse é aquele professor que está cumprindo tabela, está indo para, né, a missa de corpo presente. O professor vai para lá, fica lá na sala e, né, tem aquela figura tem a figura do professor, tem a figura do aluno, mas não tem o conteúdo, não tem metodologia, não tem nada. Então fica ali naquele bate-papo, falando de tudo menos do assunto da disciplina ou do assunto relacionado ao curso. Então, falando de, sei lá, de voleibol, falando de tênis de mesa, falando de jiu-jitsu, falando de escalada na montanha, enfim, é o professor Forrest Gump, aquele que conta histórias demais e que essas histórias não estão, por vezes, interligadas com o conteúdo da matéria. E, por fim, tem o professor que prepara a aula considerando os 3 elementos, o conteúdo, ele próprio e o estudante.
né? Então, em todos esses três modelos de professor, nenhum deles inova. Nenhum deles é inovador. Você percebe? Porque a aula, galera, e aí é uma opinião particular, que até para promover a discussão com os meus convidados, e aí se vocês quiserem opinar no chat, fiquem à vontade, tá? Nós estamos disponíveis no chat aqui para a gente conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês também. Mas veja só, se eu quiser dar uma aula, ministrar uma aula legal, eu tenho que começar a entender que aula não é somente conteúdo, certo? Aula é conteúdo também, mas é principalmente como que esse conteúdo é passado. Então veja só, lá em língua portuguesa, a gente vê aquela história de, não sei se vocês lembram, mas no sistema de comunicação humano existem alguns elementos. Quais são eles? Emissor, receptor, mensagem, o meio, a mensagem, o código com o qual a mensagem obviamente, o código com o qual é codificado, né? Ficou redundante, mas enfim, o código da mensagem e o meio de propagação dessa mensagem, né? Então, quando duas pessoas estão conversando em português, emissor, receptor, as duas pessoas, a mensagem é o que você está passando de informação de uma para outra, o código é a língua portuguesa e o meio é o ar. Beleza. Na sala de aula, você precisa, assim como em uma peça de teatro, você tem um roteiro, mas não existe uma apresentação igual a outra, embora o roteiro seja o mesmo, porque um público é diferente do outro. Então não tem como, senão vai ficar um negócio chato, porque pode dar muito certo para um público, pode dar completamente errado para o outro. Então você precisa ter o plano B, você precisa ter aquela cereja do bolo, né? Você precisa ter, como professor, aquela coisa que diz assim, olha, isso aqui chamou atenção. Então, se você vai usar recursos multimídia, se você vai usar violão para tocar música na sala de aula, como muitos colegas fazem, né, para ensinar química, se você vai fazer um rap, se você vai pular corda, plantar bananeira, se você vai, enfim, fazer uma dinâmica de grupo, não sei. O que não pode é fazermos sempre as mesmas coisas, porque toda vez que nós fazemos as mesmas coisas, nós perdemos. Ou seja, nossas aulas ficam fracas. E aí aquela história da peça de teatro, ninguém vai recomendar aquela peça. Então o cara que foi e não gostou, ele vai dizer, nem vai, cara, nem vai porque é um saco. Agora, o cara que gostou, ele vai sair de lá falando, pô, vai lá que o cara é show. A peça ali, aquele ator ali é show. Poxa, é disso que se trata a inovação. Fazer o novo, correr atrás de fazer diferente, mostrar, eu sei que todas as questões estão envolvidas, você está cansado, você está isso, você está aquilo, todas as questões estão envolvidas, né? Mas, se você, assim como o camarada lá da peça de teatro, ele às vezes faz 3 sessões, de manhã, tarde e de noite, e ele tem que estar preparado, porque ele depende daquilo. O público do dia seguinte depende da ação dele no dia, né, naquela hora. Então ele precisa estar sempre preparado, ele precisa estar sempre motivado. E a gente tem que procurar as motivações dentro da gente mesmo. Ninguém vai motivar a gente, né? Então, eu particularmente como professor me sinto muito legal quando eu saio de uma sala de aula que eu digo, pô, consegui fazer com que os camaradas prestassem atenção e entendessem o que eu estava dizendo. De uma forma lúdica que seja, mas eles entenderam, né? Por outro lado, toda moeda tem 2 lados, né? Por outro lado, assim como inovação como eu estou trabalhando desde o início com vocês, é o fato de você não ter medo de fazer diferente, você como estudante também não pode ter medo de fazer diferente, cara. Porque hoje, os estudantes, eles estão cada vez, o que não era, assim, o que era passividade, porque antigamente o estudante era passivo, ou seja, o professor fazia o que queria, e aí o nosso colega convidado daqui a pouco
vai puxar minha orelha, espero que não, mas enfim, fazia o que queria, e eu retive vários desses professores, e a gente ficava passivo, não podia falar nada. Agora, o estudante pode falar, mas ele prefere não falar. Por que ele prefere não falar? Porque vai dar mais trabalho. Se ele fala, aborrece o professor. Se aborrece o professor, desencadeia uma série de fatos que vão dar, no final das contas, esses fatos vão gerar mais trabalho para o próprio estudante. Ou seja, vai quebrar a inércia. Quebrando a inércia, você começa a mexer a roda. Só que ninguém está preocupado em quebrar a inércia. O professor, pelo lado dele, não está preocupado em inovar com, enfim, fazendo o encantamento dos seus alunos, e os alunos, pela vez deles, não estão interessados em fazer com que o professor, provocar o professor para que ele encante, para que ele modifique, para que ele se reinvente, né? Aí fica aquela história, né, que eu costumo chamar do pacto da mediocridade. Você faz, ou finge que faz, e eu finjo que estou fazendo também, e fica todo mundo na boa. Só que isso não é bom para ninguém, porque no final das contas, ninguém vai produzir nada. Nós não vamos produzir, com o nosso estudo, com as nossas aulas, tanto assistindo, tanto como aluno quanto como professor, nós não vamos estar produzindo inovação, nós não vamos estar incentivando a inovação. E com isso, nosso país vai ficando cada vez mais dependente da compra de tecnologia, né? Dependente de outros países, sempre à mercê ou à margem do processo de produção tecnológica. Eu não estou falando de tecnologia só em computação, tecnologia nas mais diversas áreas, né? Então, veja, o meu convite para você refletir é justamente isso. Como é o seu posicionamento hoje como estudante? Quando você vai para a sala de aula, você vai cansado, já vai à noite, ou vai mais cansado ainda, porque vai de manhã cedo. Você chega na hora? Você tem a coragem de inovar cumprindo as suas obrigações como estudante? Né? Você, professor, tem a coragem de fazer diferente e cumprir aquilo que foi determinado para você fazer como professor, que é planejar suas aulas, que é chegar na hora, que é sair na hora, que é gastar o seu tempo dentro de sala de aula realmente com atividades produtivas, né? Quem de nós já não teve um professor que deu 4 horas de aula seguida e que chegou lá, deu 40 minutos de aula e olhe lá, passou uma atividade, sentou na mesa, ligou o seu laptop e ficou atualizando seus e-mails, atualizando seu Face, no WhatsApp, né? E nisso passou as outras 3 horas e pouco, passaram as outras 3 horas e pouco. Quem que nunca teve esse tipo de professor? E mais ainda, qual estudante hoje levanta a mão e diz: professor, são 4 horas de aula, o conteúdo é só esse? Tem como o senhor me explicar ou resolver esse exercício que o senhor passou aí, para que eu possa então saber como é que faz e tentar fazer um outro que o senhor me passe? Né? Quem que tem coragem suficiente para inovar e perguntar: professor, como que eu vou aplicar e onde eu vou aplicar o que o senhor está dizendo? Não é? Qual de nós, professores, tem a coragem de perguntar para os seus alunos: pessoal, como é que foi minha aula? Pessoal, vocês estão entendendo? Quem de nós tem a coragem para escutar as críticas dos estudantes sem responder à altura, dizendo, à altura aspas, né? Ah, você é que é malandro, aquela turma é que não quer nada com nada. Cara, eu não estou falando aqui de aspectos pedagógicos, porque eu não sou pedagogo, mas é preciso que a gente se reinvente como estudante. É preciso que a gente faça diferente, que a gente inove, porque senão a gente não vai sair disso. Vamos ficar reclamando o tempo todo. Lá no final vou reclamar que o professor me reprovou, vou reclamar que o professor não me ensinou nada de HTML, que o professor não me ensinou nada de SEO, que eu não consegui aprender nada de rede de computadores, que eu não consegui isso, que eu não... Cara, não conseguiu por quê? Tu estavas lá. 80 horas de aula durante um semestre, tu estavas lá, tu eras sujeito do processo. Deixou passar.
né? Então, companheiros, fica aqui, hashtag fica a dica. Vamos pensar no nosso papel, né? Eu vou trazer agora, vou ver se eles ainda estão na linha aqui, para tentar trazer para vocês os próximos, os meus dois convidados. Bom, vou apresentá-los para vocês rapidamente. Um é um antigo professor meu. Ele me deu aula desde o ensino básico, me deu aula no high school, lá no segundo grau, né? Antigo segundo grau, hoje ensino médio, né? Me deu aula na faculdade, tá certo? E depois eu encontrei ele lá no doutorado. Então é o professor chamado Cessas. Ele já tem alguma idade, já podem perceber, né? Eu tenho 47 anos, então se ele foi meu professor, ele tem alguma idade já. Tem uns posicionamentos muito radicais, mas é por isso que eu o convidei aqui. Então, Cessas, fique à vontade. Claro que nós já tivemos nossos embates e é para termos agora também, mas eu lhe convidei justamente por isso, porque é uma visão diferente da minha, completamente diferente da minha, mas que a gente é bom que o contraditório, né? Numa discussão é bom a gente ter sempre o contraditório. O outro é um estudante do ensino médio, integrado ao ensino técnico do IFTO, e que eu convidei também. É um estudante que já está há muito tempo fazendo esse curso e tem uma certa visão. Eu, conversando com ele, achei interessante a visão dele, embora seja uma visão também, na minha cabeça, um pouco distorcida, mas é uma visão, é um ponto de vista que cada um de vocês pode se identificar, ok? Então eu vou chamar aqui o Cessas, que vai fazer, professor Cessas, desculpe, vou ter essa intimidade, mas fique à vontade para fazer as suas considerações, ok? Deixa eu só ver se o Lisandro já saiu do ar. Eu acho que sim. O Lisandro já deve ter saído. Bom, saiu aqui. Então vamos para o Cessas. Fique à vontade, Cessas. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é professor pós-doutor Cessas. Eu queria agradecer ao Cláudio, figura que conheço há muitos anos, desde a época de sua graduação, e agradecer o convite para estar falando aqui com vocês. Eu não sei exatamente do que se trata o assunto, onde que Cláudio quer chegar, me convidando para debater sobre inovação, mas, pelo que eu entendi, Cláudio me convidou para falar um pouco sobre inovação dentro do contexto da sala de aula. Ora, companheiros, senhores, senhoras, eu dou aula há mais de 50 anos. Sou professor de universidade, já fui professor de colégio, primeiro grau, segundo grau, já fui professor de curso técnico, subsequente, aquele que se fazia quando escola era escola de verdade, e não essa bagunça que é hoje, ok? Então, inovar essa conversa fiada de que o professor precisa fazer coisa diferente em sala de aula, isso para mim é uma conversa fiada, O professor tem que entrar na sala de aula com seu material didático, sua transparência, para usar o seu retroprojetor. Todo mundo sabe que é um retroprojetor, agora fica usando data show. Vem me falar de recurso multimídia. Que recurso multimídia o quê? Você precisa usar o quadro branco, ou quadro verde, ou quadro preto, o que seja. Né? Mas precisa escrever, precisa fazer no máximo as suas anotações nas suas folhas lá, nas suas lâminas, para poder mostrar para esses estudantes o caminho árduo, o caminho difícil, o caminho talvez mais difícil para se encontrar o conhecimento. Essa conversa fiada de que o professor tem que se reinventar, nada. O aluno é quem tem que aprender, não é o professor que tem que ensinar.
Então, não sei se era isso, Cláudio, que você estava esperando de mim, mas você me conhece há muito tempo e sabe que eu não concordo com essas firulas que vivem inventando, que pedagogos ficam falando para cima e para baixo. Não concordo com nada disso. Ninguém tem que se reinventar nada. Nós temos que fazer mais do mesmo. Ensinar com esse mesmo, com essa mesma coisa que fazemos todos os dias. Nós temos que provocar os alunos a estudar. Eu sou professor de computação há muitos anos. Eu ensino computação desde que não tinha computador. Eu ensino computação desde que computação era só matemática. E quem aprende computação lá na base, sabe computação pro resto da vida, não precisa de laboratório. Precisa de um lápis e uma caneta. E mais, precisa de vontade que os nossos estudantes não têm. Então, sentar. Quantas e quantas vezes eu já dei aulas, 4 horas de aula seguida para os meus estudantes. Quantas e quantas vezes? Agora, como eu faço? Qual que é a minha característica de inovação? Eu preparo minha aula, faço 3 ou 4 problemas, faço os problemas para resolverem e acabou-se. O restante do tempo, procure, faça. Hoje não tem o Google, na minha época não tinha não, mas hoje tem. Procure, pesquise, pergunte para o Google, vá atrás das informações. Eu não tenho que trazer nada pronto para ninguém. Então, senhores, inovação é isso. Inovação, na minha opinião de professor, doutor, pós-doutor, é que eu tenho bagagem para dizer que o aluno tem que aprender. E aprender sozinho, não é com o professor, não é ficar reclamando de professor, porque se reclama de professor é porque não estudou. E esses gestores de escolas públicas, pedagogos, que aceitam essas reclamações, não estão lá dentro da sala de aula para ver como é que acontece. Entendeu? Então, Cláudio sabe, foi meu aluno e me conhece bem. E sabe o quanto que ele aprendeu comigo e o que ele aprendeu comigo. Naquelas 4 horas que ficava dentro de sala de aula, aprendendo computação no papel, e muitas vezes até no computador, no finalzinho lá, não foi, Cláudio? Em alguns momentos aprendeu no computador, usamos até laboratório. Hoje eu uso também com os meus alunos. Mas, como que eu uso hoje o laboratório? Uso para fazer com que eles usem o Google e eu possa, então, ficar sentado na minha mesa, olhando o sofrimento que hoje não tem mais, porque tudo que eles querem está na internet, nessa bendita internet. Então, o que vão buscar? E não aborreça muito. Tá certo? Então, fica aqui a minha colocação clara. Sou professor de carreira há muitos anos e, como professor, eu digo, não existe professor ruim, existe aluno ruim. Portanto, inovar é fazer os alunos saberem estudar, os alunos aprenderem a pesquisar, aprenderem a valorizar a escola. Espero poder um dia estar numa sala de aula com um de vocês que estão aí assistindo o workshop de rede, numa iniciativa muito louvável de Cláudio, que sempre foi um camarada, né, meio viajador, mas que está acertando devagarzinho. Erra mais do que acerta, mas sempre foi viajador. Então, parabéns, Cláudio, parabéns aos que estão assistindo. E fiquem sempre com essa mensagem. Precisamos inovar na educação, começando pelos estudantes. Aprendam a ser estudantes. E nós, professores, podemos continuar fazendo o nosso trabalho com tranquilidade, sem ficar pensando
pensando em se reinventar a cada momento. Ok, senhores? Forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Se assim, o Cláudio convidar de novo. Eu acho que depois de que eu falei para ele, não me convida para esse tipo de evento. Ele insistiu, acho que não vai me convidar mais. Forte abraço, Cláudio, forte abraço a vocês todos. Bom, professor Cessas, sempre uma figura impoluta, uma figura ímpar, né? Nós agradecemos de coração, agradeço de coração. Você vê que são visões diferentes. Eu sabia que ele ia puxar a minha orelha, eu sabia que ele ia, enfim, mas o professor tem, obviamente, uma visão bem ortodoxa, né, do que seria uma sala de aula, e é uma visão hoje de parte dos nossos professores, não é só do professor Cessas, né? A gente identifica o Cessas com alguns professores que estão aí fazendo parte do nosso dia a dia. Se está certo ou se está errado, não sei, absolutamente não sei, e não é uma coisa que a gente pretenda falar, que pretenda chegar a essa conclusão, mas eu tenho a minha visão, o Cessas tem a visão dele, né? E agora nós vamos ver, vou pedir a visão de um estudante, né? Que já não é mais tão novinho assim, porque já está há muito tempo no ensino médio, mas um estudante do próprio instituto, vou chamar ele aqui, deixa eu ver se o Cessas já saiu do Hangout, que é o Pedretes, tá? Pedretes é aluno final lá do 4º ano do ensino médio integrado ao técnico, do ensino técnico integrado ao médio, enfim, e que vai dar a sua posição, o seu ponto de vista para nós também, de forma bastante democrática, tá certo? Então deixa eu ver aqui se o Pedretes já está no ar. Vamos lá, Pedretes, manda ver. Fala, galera, meu nome é Pedretes, e aí, tudo beleza, tudo na paz? Eu sou estudante do curso técnico do IFPO, integrado ao médio, aquela parada toda e tal. E o professor Cláudio aí me chamou para dar um alô aqui para vocês, no sentido de dizer aí como é que eu acho que deve ser essa parada aí de inovação e tal. Eu disse a ele que eu não manjo muito desse negócio não, né? Essa coisa de inovação, não sei bem dizer o que é não. Mas é aqui para nós, né? Vi aí o professor Cessas, né? Que, enfim, a gente já teve uma treta aí, porque já estudei lá com ele na época do 1º grau, e vi que ele, acho que, enfim, sei não, hein? Acho que vai dar problema o que eu vou falar aqui. Mas desculpa aí, Cláudio, desculpa aí, professor Cessas, mas eu vou dar aqui a minha opinião, que Cláudio pediu para dar opinião, né? Tá ligado? Então, esse negócio de inovação aí, parada, eu acho que a gente não está bem acostumado a fazer isso não, hein? Então, eu vou dar a minha visão de estudante. Eu não estou nem aí para isso. Meu negócio é o seguinte, não é à toa que eu estou há 15 anos no instituto para terminar esse período de curso, porque eu não estou nem aí não. Eu entro na sala de aula, vou para lá para zoar mesmo. Eu não quero saber de aprender nada não, até mesmo porque os professores não ensinam nada, né? Na boa, os professores não ensinam nada. O professor fica querendo ensinar para nós aquele negócio de lógica, aquelas paradas de estrutura de dados, não sei o que lá de HTML, aí entra o próprio Cláudio aí mesmo com esse negócio aí de sistema livre. Para com isso, eu estou querendo aprender minha matemática, eu estou querendo aprender meu português, eu não quero saber desse negócio de essas paradas aí de computação, não. De computação, o que eu quero saber é meu joguinho lá, né? Que eu gosto muito daquele joguinho de GTA. Aquilo ali tá? Ou então, qualquer outra coisa que chame minha atenção ali no computador. O professor chega lá, né? Até o próprio professor, com todo o respeito que eu tenho com esse camarada aí, né? Que pela idade dele podia ser até meu pai, mas com todo o respeito que eu tenho para ele chega na sala de aula, né? Eu chego já cansado, o professor tem muito cansado corrida, eu já acordo cansado, não faço nada, mas já acordo cansado. Chego na casa, na sala cansado, e o professor pega e passa um exercício para dar 15 minutinhos de aula. 15 minutinhos ele fala com a gente lá e ainda briga. São 15 minutinhos brigando, né? Dando carão e tal.
Enfim, para que eu vou com uma aula dessa? Não, para mim está de boa. Né? Fico em casa de boa, ou então vou para a escola de boa, porque vou lá, né? Converso com meus colegas e fico tranquilo. Né? Para que eu vou me preocupar em estudar? Então não tem nada que inovar. Agora, veja, a parada é a seguinte, vou ser sincero com você, eu bater a real aqui para quem está ouvindo. Na boa, se nós tivéssemos, se eu tivesse, olha bem, quem está falando é Pedretti, viu galera? Pedretti, eu estou assinando aí, se eu tivesse um professor que me estimulasse, que pegasse, que fizesse uma aula legal, que me chamasse lá para frente, que me chamasse para participar da aula, poxa, não é muito legal? O que é que você prefere aí, meu amigo que está me assistindo aí? O que é que você prefere? Ir para uma aula de HTML ou ir lá para o Star Wars, lá no shopping, assistir o vídeo, o filme dos caras lá, aquelas paradas das estrelas? Aí eu prefiro muito mais estar comendo pipoca lá no cinema, vendo umas gatinhas, na boa, né? Tranquilo. Agora, qual a competição? O professor consegue competir com o Star Wars lá? Não consegue. Por quê? Porque o professor tem essa cabeça engessada desse professor César. Me desculpe, mas eu tenho que falar, né? Tem essa cabeça engessada, não prepara a aula, não vai preparar para me chamar a atenção. Então ele vai e faz aquela mesma coisa dele, aquele feijão com arroz, está pouco se lixando para mim, eu também estou pouco me lixando para ele, e aí ficamos tudo de boa. Eu não reclamo dele, ele não reclama de mim. No final das contas ele me passa, ou seja, me dá aquela notinha básica, e está tudo legal, vou lá para o segundo módulo. Foi assim que eu cheguei no quarto ano, estou no quarto ano. Né? Tá certo que tem 15 anos isso, mas agora eu me formo na boa. Né? Se o Cláudio deixar, porque esse outro doido aí é meu professor também. Mas que também está liberando um pouquinho mais aí, vai fazer um tal de um projeto integrador e tal, vai estar liberando mais um passo. Dessa vez eu posso, mas vou dizer para você, vou para a faculdade. Não vou porque eu vou passar no Enem não, porque eu não estudei. Mas eu vou para a faculdade. Na faculdade eu vou fazer de tudo, parceiro. De tudo. Para poder encontrar um curso e um professor e professores que façam a diferença. Me façam me interessar. Porque até hoje, nenhum professor, não vou dizer nenhum não, os professores de matemática, de química e de física até que fizeram. Mais ou menos, né? Mas, ó, eu acho que eu tenho muito mais para oferecer. Dá para sair muito mais dessa cachola aqui. Agora, poxa, passar 4 aulas, 3 aulas e meia, com 3 exercícios velho, né? Facinho danado, e o restante só naquela embromação, para mim não dá não. Já deu. Então, ó, sugestão para os professores aí, inovem, tá? Inovem, façam que nem Star Wars, façam que nem os caras que vão lá a fazer aquelas peças de teatro, aqueles filmes, façam que nem os caras que fazem os jogos não atraem tanta gente, eu adoro jogar, faça uma aula que nem um jogo, para você ver se não vai dar mais resultado, companheiro. Estou valendo aí, ó, estou valendo, pode casar aí, pode casar, se fizer uma aula assim, eu duvido, se a gente não tem mais sucesso, se a gente não consegue mais audiência e se os alunos não prestam mais atenção, valeu? Então é isso aí, Cláudio. Não sei se minha participação teve sentido ou não, mas ó, forte abraço e eu não estou nem aí, tá certo? Valeu! Muito bem. Obrigado, Pedretti. Sempre um camarada que é despojado, né? Quer dizer, ele fala mesmo o que pensa. E aí você vê que são 2 posicionamentos. Nós temos aqui 2 posicionamentos que são, acredito eu, pelo que eu entendi, diametralmente opostos. Acho que o César já até saiu da linha, mas não sei se ele vai estar no chat com a gente daqui a pouco. Mas você agora pode dar a sua opinião, né? Dê a sua opinião, o que é que você acha? Né? Você se identificou mais com o Pedretti? Quer dizer, você acha que ele que tem a razão lá? Ou quem tem a razão é o professor César mesmo? Eu dei a minha opinião, acho que eu fico no meio entre esses 2 camaradas, é um meio termo, mas eu confesso que
acho que os dois atores principais desse momento de inovação, porque se a gente não inova dentro da sala de aula, se a gente não inova dentro do processo de educação, nós não temos como inovar em nenhum outro campo, né? Então a inovação tem que começar dentro da sala de aula. E os dois atores principais são professor e estudante. Não tem outra situação. Então nós temos que motivar esses atores a cada um inovar, cada um surpreender o outro de forma positiva, superar os seus medos, né? E fazer o novo, fazer diferente. Se os dois fizerem diferente, aí talvez nós consigamos, na minha opinião, uma evolução no sentido da inovação, no sentido da aplicação da inovação, do conceito básico, né? Do conceito ali visceral, né? Da inovação no seu ponto de vista mais básico, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar para vocês. Eu agradeço muito a paciência e a audiência, né? Espero que vocês tenham um excelente workshop. Espero que vocês tenham um excelente, que gostem dos minicursos, das palestras e das sessões técnicas que nós preparamos para vocês. Os meus contatos estão todos aí, desde o WhatsApp até o meu canal do YouTube, passando pelos meus 2 e-mails e o portal do nosso grupo, no qual eu sou o líder, enfim, sou o coordenador. Então fiquem à vontade para entrar em contato, fiquem à vontade para conversar conosco. Já temos aí mais de 300 inscritos com o e-mail, então nós temos agora um canal direto com mais de 300 pessoas que tiveram interesse em participar do workshop. Fiquem à vontade. E como eu disse no início, não vou deixar de agradecer pontualmente a minha equipe, pontualmente a equipe dos estudantes do grupo de redes, começando pelo que vem na minha cabeça aqui, não vai ser em ordem alfabética nem nada. Então, Jesuíla Rodrigues, que é uma estudante lá já está concluindo o curso superior, a Letícia, que também está ali na metade do curso superior, termina ano que vem. Infelizmente, quando os alunos começam a se envolver, eles saem, mas espero que voltem para fazer a pós-graduação conosco. Tem o Nicolas Mateus, também aluno do curso superior, o Mateus, né, que também é aluno do curso superior, o Márcio Henrique, que está terminando, fazendo sua conclusão de curso, o Gilvandro Camilo, que está iniciando, está no primeiro ano do curso superior, e os alunos do ensino médio, o Pedrão, né, o Pedro Henrique Santana, o Lucas Augusto e o Donovan, né, que também fazem parte do grupo, fazem parte do grupo de redes e que ajudaram de forma decisiva na organização, né? Fora isso, a todos os professores da coordenação, em especial ao professor Mauro, que faz parte do grupo de redes, ao professor Bruno, que também faz parte, professor Paulo Paes, professor Maílson, não é? E os demais professores, professor Fagner, professor Carlos Henrique, que colaboraram com o processo todo, inclusive com o processo de revisão de artigos, professor Gerson, não podia deixar de citá-lo aqui. Então, um forte abraço a todos, muito obrigado e obrigado pela paciência de vocês, ok? Estaremos ainda no chat, depois da palestra terminar, estaremos no chat tentando responder as perguntas e, eventualmente, pegando as opiniões de vocês. Ok, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam, eu tenho um mini curso de introdução à linguagem C, hein? Fazendo a propaganda aqui. Não esqueçam de assistir, tá bom? Para quem não sabe nada de linguagem C, tá bem? Não esqueçam de assistir lá. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.